Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem nós tivemos a notícia que o deputado Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, que é relator da medida provisória 927, está pensando, na verdade, trabalhando para incorporar algumas medidas, ali alguns pontos da extinta medida que instituía a carteira verde e amarela, que atacava na prática vários direitos trabalhistas. Entre esses pontos, ele estudaria aí o fim da exigência de convenção coletiva para liberar o trabalho aos domingos e feriados, um ponto que havia sido derrubado ali na MP da carteira verde e amarela. Como é que você vê essa articulação para reincluir, na verdade, pontos que afrontam os direitos trabalhistas em plena pandemia, Fausto? Bem, então, Glauco, aí nós estamos de novo voltando à discussão da 905, né? A gente lembrava que o 905 não tratava somente da carteira verde e amarela, ou seja, aquela desoneração da folha para contratação de trabalhadores jovens. Ela era, na verdade, mais um conjunto de reformas da CLT, mais um conjunto de reformas da legislação trabalhista. O que o deputado está fazendo dentro do seu relatório é trazer de volta um conjunto dessas medidas. A gente tem insistido desde lá de trás que a 905 não fazia sentido de ser discutida neste momento, no momento de pandemia, no momento de excepcionalidade aí da relação de trabalho, do mercado de trabalho, da sociedade brasileira como um todo. É o momento em que a gente deveria nos concentrarmos no enfrentamento da crise, no enfrentamento, inclusive, da crise econômica que já está caminhando. Discussões mais estruturais de reforma trabalhista, de reforma da Previdência, de reforma tributária, etc., precisam de um ambiente de mais tranquilidade, um ambiente que a sociedade possa fazer essa discussão com mais objetividade a partir do projeto que acredita para a sua sociedade em geral. Retomar a discussão da 905 neste momento, novamente coloca à baila toda essa questão das mudanças das regras trabalhistas. Ele não fala de fato, né, como a gente não tem acesso ao relatório, a gente não tem clareza de fato quais mudanças que ele está propondo. A gente tem um pouco o que a mídia está colocando, o que está sendo aventado ali por dentro do Congresso Nacional, mas a gente já vê que, por exemplo, essa discussão de você retirar a exigência do acordo coletivo, da convenção coletiva para o trabalho aos domingos, não faz nenhum sentido, e ela vai de novo ao encontro de que você vai deixando cada vez mais à demanda do mercado, à demanda das empresas, a decisão para uma série de medidas, né? Você vai retirando o sindicato, você vai retirando as organizações coletivas do processo de mediação. Agora, não é só isso, né? Ele fala também aí entre as 9 medidas aí que foi falada, por exemplo, você retirar a questão do acidente de trabalho no trânsito para o seu trabalho, ou seja, no trajeto, né? Hoje o trajeto, se você sofre um acidente no trajeto para o seu trabalho, ele é considerado acidente de trabalho. Mais uma vez, você vai aos poucos limitando os direitos do conjunto dos trabalhadores. Imagina uma medida dessa em relação à pandemia, né? Com uma quantidade enorme de trabalhadores essenciais que a gente acabou, inclusive, de derrubar uma medida parecida com essa agora no STF, com relação à questão da pandemia e da Covid-19 como uma doença profissional, e o que o deputado coloca ali no seu relatório provavelmente vai no mesmo caminho de tentar, mais uma vez, você ir tirando essa questão aí da saúde do trabalhador no que se refere ao translado da sua casa para o trabalho. Isso acontece, né, Fausto, no momento em que faltam ações, na verdade, do governo federal para minimizar, para reduzir os impactos da pandemia na classe trabalhadora. Por exemplo, o auxílio emergencial de R$ 600, a segunda parcela já está com mais de 15 dias de atraso e não existe ainda uma definição de quando vai ser paga. Isso acaba também contribuindo para o afrouxamento do isolamento social, já que muita gente sem acesso a esse auxílio, desesperada, acaba tendo que ir para a rua, participar do trabalho informal ou mesmo dos seus empregos de forma regular quando poderia estar em casa. Bem, a gente já vem assistindo, o governo é contra o isolamento, o governo é contra qualquer medida
que de fato proteja a vida do trabalhador, né? Isso ele já vem falando, vem alterando, ele vem fazendo alterações, inclusive ali no decreto de atividades essenciais, na qual ele está colocando tudo lá para dentro como atividade essencial. Como ele é contra e como ele vai construindo medidas contrárias ao isolamento, você tem hoje no Brasil uma situação tanto quanto diferente da maior parte do mundo. Você tem um conjunto de governadores e prefeitos, pelo menos na sua maioria, tentando conter a crise, tentando lidar com o vírus, tentando, até porque o impacto da pandemia efetivamente acontece nos estados e nos municípios, né? A gente sempre gosta de lembrar, há muito poucos hospitais federais, de fato, os hospitais são estaduais ou municipais, então são os gestores do estado, os gestores dos municípios que estão sentindo claramente, conforme a pandemia vai crescendo, conforme vai enchendo as UTIs, a dificuldade e a importância do isolamento, mas o governo federal trabalha com uma outra visão, com uma visão, inclusive, que vai colocando em risco um conjunto enorme da população. Ontem saiu um estudo que, se nós continuarmos no caminho que estamos, é bem provável que em agosto nós tenhamos mais de 80 mil mortes, Glauco, né? E podendo chegar a 200 mil mortes num período muito rápido. Ou seja, nunca no Brasil, desde a gripe espanhola, matou tanta gente como está acontecendo agora, num espaço tão curto de tempo. E o governo simplesmente ele dá de ombro para isso, ele simplesmente vai se importando com a ideia de que a economia tem que voltar, não compreendendo que este movimento, ao contrário, está levando sim a uma queda da economia em geral, a uma insegurança geral dos agentes econômicos, a uma insegurança dos trabalhadores e um processo que vai se alongando, inclusive, do ponto de vista do enfrentamento da crise. Esse conflito não faz o menor sentido. E esse conflito está se refletindo, inclusive, no Congresso Nacional, com medidas como essa que a gente colocou hoje um pouquinho aqui na nossa conversa. Porque você, de fato, não tem clareza quais são as prioridades, as medidas vão passando e vão entrando, e os trabalhadores vão cada vez ficando à mercê dos interesses privados, dos interesses das empresas, e a gente insiste. Não é que a gente não tem que salvar as empresas, nós temos que salvar as empresas, a economia precisa entrar no seu trilho novamente, mas isso não vai acontecer antes da gente ter uma clareza de uma política que vai colocando as pessoas, protegendo o conjunto de trabalhadores, ampliando, de certo modo, a possibilidade das pessoas ficarem em casa e, num momento seguinte, numa retomada mais racional, mais paulatina dessa economia. É vital, é fundamental que o governo cumpra o seu papel, né? E cabe agora à sociedade civil cobrar isso no abono emergencial, cobrar isso nas medidas que têm a ver com estabilidade, com manutenção do emprego e renda, cobrar isso com ampliação de leitos hospitalares, cobrar isso em relação às diferentes ações de ajuda mútua que a gente pode construir. Certo, Fausto, muito obrigado aqui pela sua participação e até amanhã. Até a próxima, Glauco. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.